Muito boa noite, amigos. Estamos começando mais uma edição especial nesta sexta-feira. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, seja no nosso canal no YouTube ou também na nossa fanpage, enfim, nas nossas plataformas, né? Deixe aí o seu comentário. Hoje o programa não é ao vivo, né? Porque é muita gente, então a gente acaba não podendo fazer todas as lives, né? Então a gente hoje está fazendo gravado, mas aqui é para deixar, né, e registrar o espaço dos companheiros, né? A gente tem a partir de agora, né, uma maratona aí a partir dessa nossa campanha de 2020 e estamos tentando apresentar na medida do possível os quadros do PDT né, pelo Brasil afora. E hoje nós temos a presença de um quadro bastante interessante, um companheiro de grande valor, que é o nosso querido amigo e companheiro Eric Justus. Né? O Eric Justo é um jovem que está há 7 anos na militância, organizando e participando de movimentos voltados à reforma urbana e em defesa da população em vulnerabilidade socioespacial. Filiado ao PDT, Partido Democrático Trabalhista, é defensor visceral do trabalhismo e do PND, o Projeto Nacional de Desenvolvimento. O Justo, né, como todo o povo aí de Salvador conhece, se empenhou em construir os movimentos sociais dentro do partido e fazer o PDT se tornar um partido com legítima representação popular através dos núcleos de base, acumulando a experiência de ter trabalhado no setor de logística e transporte da Petrobras, no seu curso em geografia, onde ele aprimorou seus conhecimentos em economia urbana e planejamento, e conhecendo de perto a desigualdade social por ser oriundo de um bairro periférico. Eric Justo busca consolidar todo o aprendizado que ele teve nesses 7 anos e converter seus esforços em melhorias mais significativas para a população de Salvador, principalmente as mais carentes do poder público. Infelizmente, né, com essa pandemia, ele está impossibilitado de continuar seu trabalho na rua, mas agora está mais presente nas redes sociais. E a gente tem, né, o Eric como uma grande referência, né, da militância trabalhista, da militância em prol do PND. E para nós aqui do canal Voz da Legalidade, é uma honra imensa contar com a presença deste grande quadro e que, né, se Deus quiser, vai ser o nosso futuro representante no parlamento em Salvador. Eric, lendo um pouquinho essa tua trajetória aqui, resumidamente, né, é claro, a gente vê como é importante valorizar os quadros da casa, né? Você tem tanto quadro valoroso, a gente fica olhando para fora, mas dentro de casa tem, né, os quadros e, enfim, seja bem-vindo, amigo, à nossa edição especial aqui. Boa noite, pessoal que está assistindo. Boa noite ao meu grande camarada Noé. É uma grande satisfação estar aqui, cara. Eu sou um grande admirador do seu trabalho, de você sempre tentar trazer grandes reflexões para o povo brasileiro, através do trabalhismo, através do nacional desenvolvimentismo, e também através da sua plataforma que é a Voz da Legalidade. E desde já fico grato pelo seu convite. Eu estou topando participar de todo lugar que me acolher, porque não é muito fácil ter espaço para apresentar o Projeto Nacional de Desenvolvimento quando você é um trabalhista legítimo, vamos dizer assim. E é isso aí, cara. Eu vou me apresentar aqui. Eu sou o Eric Justo, tenho 21 anos, faço geografia na UFBA, tenho um curso de logística no Senai, trabalhei na Petrobras, como o Noé bem disse, sou um dos coordenadores estaduais do Núcleo Baiano da Auditoria Cidadã da Dívida, sou secretário de núcleo de base da Fundação Manuel Brizola aqui na Bahia, secretário-geral da Juventude Socialista do PDT de Salvador, e presidente do PDT aqui na Zona 3, que compreende os bairros da Fazenda Grande do Retiro, Santa Mônica, IAPI, Cidade Nova, Palmiúdo e Dois Leões. E é isso. Eric, eu conheço por força aí, né, enfim, por outras caminhadas, eu conheço, por exemplo, que eu sei que é uma região bastante pobre de Salvador, o Pau da Lima, né? Pau da Lima, que tem lá uma obra social ali também bem interessante. Enfim,
E Salvador tem uma característica de ter essa uma zona periférica bastante grande, apesar de ser uma cidade turística e tudo mais, a gente tem esse contraste, né, entre uma elite. Como é que tu vê essa coisa de Salvador ser uma cidade turística por todas as desigualdades que vem lá desde o período colonial, né? Então, cara, eu costumo dizer ao pessoal aqui que Salvador, não existe só uma Salvador, existem várias Salvadores. A Salvador, que tem aqui no miolo, vamos dizer assim, é muito diferente da Salvador do subúrbio, que é a Salvador que tem a menor concentração de renda do município. Lá tem famílias que vivem com R$ 170 reais por mês per capita. Ou seja, é muito desigual. O que também é diferente da Salvador, que é da Zona Nobre, ali da Graça, Vitória, que tem um metro quadrado mais caro do Nordeste. A cada metro quadrado lá custa R$ 15.000. Então você vê que a desigualdade social aqui é muito pesada. Então o que é que acontece? Vendo isso, eu e meus colegas começamos a pesquisar e ver instrumentos que a gente poderia utilizar para mudar esse paradigma. E a gente percebeu coisas muito interessantes, principalmente nessa estrutura de Salvador. Por a gente ser muito dependente do turismo, a gente, além da gente ter se desindustrializado bastante, a gente deixou a concentração de renda ficar apenas ou na área nobre ou no centro. Mas mesmo assim ficou uma coisa muito precária, porque o setor de serviços aqui em Salvador ainda precisa melhorar bastante. E o setor que aqui mais emprega geralmente ou é o pessoal na área nobre lá, conjuntos empresariais, ou o setor hoteleiro, porque a gente vive na monocultura do turismo. Mas eu vejo que Salvador tem coisas que a gente pode utilizar para quebrar esse sistema, vamos dizer assim. Além do mais, nosso planejamento urbano é muito concentrado num programa neoliberal de privatização do espaço público e do empresariamento urbano. Aqui quem manda são os empresários. E a gente tem que quebrar isso, no caso. E aí o que acontece? Eu vejo que a gente construindo um projeto municipal de desenvolvimento, olhando o que Salvador tem de melhor, no que sobrou de indústria. Por exemplo, Salvador aqui é a segunda cidade mais industrializada do estado, só perdendo para Camaçari, porque lá tem o polo petroquímico. Mas mesmo assim, na frente de São Francisco do Conde, que tem a refinaria Landulfo Alves, etc., a gente tem um setor têxtil muito bom que a gente poderia dar um jeito de transformar em política pública para expandir onde não tem concentração de emprego. Sem contar que aqui a gente também pode trazer para outros âmbitos, como mobilidade urbana, sustentabilidade e habitação, que eu pretendo falar daqui para frente. Falando em sustentabilidade, né, você milita pelo ecotrabalhismo, né, a sua candidatura tem um apoio do ecotrabalhismo. Como é que é essa questão, por exemplo, aí em Salvador? A gente sabe que é um problema em Salvador histórico, é a questão do saneamento básico, né? Nós temos um problema bastante crônico aí em Salvador, talvez uma das capitais com mais problemas, né? Também tem Manaus, que é na região norte, Porto Alegre também tem os seus problemas, mas eu acho que a cidade com mais problemas em termos de saneamento básico, pelo menos pelo que eu estudo aqui, é Salvador. Como é que tu vê essa questão aí de saneamento básico e da sustentabilidade? Então, vamos por parte. Primeiro, o saneamento básico. Aqui o saneamento básico é realmente horrível. Eu moro aqui na Fazenda Grande do Retiro e aqui passa um córrego de esgoto a céu aberto. É muito estranho para mim ver uma capital como Salvador ainda ter um saneamento básico tão precário, onde boa parte da cidade vive com esgoto a céu aberto e o encanamento não o escoamento do esgoto aqui de Salvador também não é eficiente. Isso se dá por um problema bem básico. Os emissários submarinos de Salvador se concentram na área nobre também. O que faz com que a gente tenha que pagar uma taxa de esgoto alta e a alocação de recursos para o saneamento básico aqui em Salvador não é utilizado de forma eficiente. Se a gente fizesse, isso aqui é uma ideia minha, evidentemente, pregões para a gente poder... pregões são exemplos de licitações mais rápidas, para a gente conseguir trazer pequenas empresas, para você poder fazer o escoamento do esgoto de uma forma mais fácil, construir outros emissários submarinos, e também construir um programa para você erradicar também esse problema que a gente tem de esgoto a céu aberto, porque, como se é sabido, 65% das doenças infantis no Brasil se dá por falta de saneamento básico.
Então a gente tem que quebrar isso aqui também, até para a gente ter um pouquinho de espaço, um pouquinho de fôlego para poder ir alocando os recursos. Quando eu digo recursos, é o dinheiro da prefeitura, que a gente sabe que é uma prefeitura muito difícil você conseguir recursos, porque é o ente federativo que menos recebe impostos, mas é o que mais tem atribuições no Pacto Federativo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E o saneamento básico a gente poderia justamente dar um investimento a mais no curto prazo, para no longo prazo a gente conseguir fazer com que esse problema seja sanado e também problemas na saúde preventiva. E no caso da sustentabilidade, Salvador é um dos municípios das capitais, talvez, se eu não me engano, é o quarto menos arborizado. Aqui a gente tem apenas 35% da arborização urbana, que é concentrado nos parques florestais, que é ali no Parque da Cidade, Parque de Pituaçu. E o que acontece nos centros urbanos aqui, tipo Cidade Baixa, aqui na própria São Martim, fica muito calor porque não tem presença de árvores. E o plano diretor, a gente poderia fazer uma modificação para a gente estender as calçadas para 1,5 m de largura e a cada 2 metros a gente colocar uma árvore. Evidentemente que a gente não pode fazer isso na Salvador inteira, mas onde a gente conseguir já ajuda a gente quebrar essa concentração de árvores que a gente tem no município. Porque aqui é realmente muito calor, lá no Senado de Dezeiros mesmo, quando eu ia trabalhar, onde eu estudar também, lá era muito calor, cara, e é perto da orla. Isso é muito estranho. E lá a gente já fez, a prefeitura já fez isso. Alargou a calçada para 1,5 m de largura, para o pessoal transitar tranquilamente, mas eles não colocaram árvore a cada 2 metros, eles colocaram em outro distanciamento. Mas a cada 2 metros é bem factível também. Mas aí a gente já tem que estudar qual tipo de terra tem ali. Se é terreno de Mata Atlântica ou de Restinga, mas isso aí já é um detalhe técnico que a gente vai ver depois, no caso. Caso eu venha se efetivar. Enfim. Porque daí tem a questão de estudo técnico mesmo, né? Agora, Eric, eu vejo assim, você fala uma coisa aí, né? Nós sabemos o quão importante termos espaço arborizado, né? E nós temos hoje uma política totalmente de descontrole, desmatamento. Esse Ricardo Salles é um criminoso, esse cara tem que ir para cadeia, né? Não só ele, como o presidente também, inclusive. E a família toda. Eu acho que vai faltar lugar para tanto vagabundo e ladrão. Eu não vou moderar o vocábulo aqui, porque para mim é que eles são vagabundos e ladrões. Não tem essa. Né? Mas, enfim. O que eu acho interessante também, né, que tu falas aí, Eric, do Plano Municipal de Desenvolvimento. E aí eu vou fazer, a gente estava comentando que a gente precisa fazer autocrítica, o partido tem que fazer autocrítica. Eu acho que tem uma questão aí que a gente pode até criticar o próprio Ciro, numa boa, né? E entendendo também as possibilidades do Ciro e da equipe do Ciro, né? Que é o seguinte, nós tivemos 2 anos para se implementar essa discussão internamente dos planos municipais de desenvolvimento. O que nós vemos? Nós vemos, assim, algumas cidades tendo seus diretórios usando isso, né, por sua própria liberdade, e outros diretórios nem sabem o que é um plano municipal de desenvolvimento, projeto, né, o plano, né, da campanha para majoritária é aquela coisa bonitinha ali que tem que entregar, que é uma formalidade. Não dá, né? Como é difícil fazer essa adaptação, por exemplo, do PND para o PMD, ou é má vontade, na tua opinião? Cara, eu não vejo tanta dificuldade, eu vejo que é realmente uma má vontade. O PMD que eu construí com meus colegas, inclusive anteriormente, se chamava Manifesto para Salvador. Porque a gente fez uma pesquisa bem profunda nas comunidades mais pobres aqui que a gente tem contato, principalmente aqui na Zona 3 e na Cidade Baixa, que é onde a gente tem mais presença, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Desde 2017, a gente ficava pesquisando com o pessoal, perguntando: olha, quais são os maiores problemas que você vê em Salvador? E aí eles sempre diziam coisas em volta de 3 coisas principais. Mobilidade urbana, que a gente adaptou para infraestrutura urbana, para a gente incluir essa questão do saneamento básico e de outras questões de planejamento urbano. Educação, porque a educação básica aqui, apesar de ter grandes avanços na gestão de ACM Neto, e eu não tenho problema nenhum em elogiar gente de outro campo, mas a gente vê que não é efetivo.
porque a gente ainda está na educação do século XVIII, vamos dizer assim. E a terceira é emprego e renda. Para você ter ideia, cara, Salvador tem 2/3 da população economicamente ativa sem emprego formal. Sem emprego formal. 25% de desemprego real, segundo o IBGE e a SEI, que é a Superintendência de Estudos Econômicos daqui da Bahia, e 40% de informais. Se você somar, dá 2/3 da população economicamente ativa. E isso casa muito com a alcunha que a gente tem de capital do desemprego. Então, por que não a gente juntar a população, juntar o pessoal que está disposto, a intelectualidade, a UFBA, a UNEB, o pessoal do Senai, que me ajuda bastante também, que tem vários professores ótimos lá. Por que não juntar esse pessoal e debater um projeto? Foi isso que eu pensei com o pessoal, e a gente fez isso. E aí a gente chegou nessa conclusão. Vamos defender essas 3 pautas principais, mas não vamos deixar de lado outras pautas do plano municipal que a gente vê como necessárias também, como sustentabilidade, habitação, que aqui realmente precisa bastante. Aqui tem 20 mil pessoas em situação de rua em Salvador. Enquanto isso, a prefeitura aqui está desapropriando prédios para fazer moradia para funcionário público. Então, a gente tem uma contradição aqui. Então, a gente está tentando construir esse projeto e também trazendo para o pessoal que está vindo abraçar. Por exemplo, agora a gente está trazendo 2 grupos que eu acho muito importantes, que também são grupos que eu participo. Tem um pessoal aqui que é metaleiro, que curte metal, que aqui tem um palco do rock, que está querendo ver formas da gente construir uma participação popular para ver uma transparência na gestão do palco do rock, que a gente sabe que não é essas coisas aqui. E o pessoal do esportes, principalmente League of Legends. Eu sou até coach do CSA Esportes, e a gente também está trabalhando com políticas públicas para esportes. Então a gente está tentando abraçar o maior número, o maior nicho de pessoas possíveis, de segmentos possíveis, para justamente apresentar um projeto robusto para Salvador ter uma alternativa a esse planejamento neoliberal que eu discordo radicalmente. Isso é muito importante nós discordarmos do neoliberalismo, né? Um amigo nosso aqui do canal sempre diz o seguinte: o maior inimigo nosso que nós temos que debater é o combate ao neoliberalismo, né? E eu complemento com a referência do trabalhismo histórico de Vargas e de Brizola, né? Aliás, tem gente que quer falar só do Ciro e não entende que o Ciro é uma continuação, né? E tem gente que não entende que o Ciro é a continuação. Tem uns que querem, porque nós defendemos o trabalhismo histórico e tal, mas eles não olham que o trabalhismo histórico ele evolui. E, não temos Brizola, não temos fazer o quê? O que a gente pode fazer? Né? Mas aí o Ciro está propondo um debate, acho que bastante interessante. E eu acho interessante também um debate se falar aí, você falou aí em cultura, você falou em habitação, e eu quero pegar esse lance da cultura, né? E eu me lembro que numa live que até aqui o canal retransmitiu, foi feita pelo Ecotrabalhismo, que a Mary Jane Lima, que é uma militante, aliás, um beijo, Mary, é demais, é uma militante fantástica, que eu quero que ela esteja aqui também aqui no nosso canal ainda, porque é muita gente para a gente colocar, mas enfim, olha só, ela falou o seguinte: sempre a questão cultural é sempre para os grandes shows, para esse turismo, né, essa monocultura, e que não há uma política pública de fato para o pequeno artista, para o cara que tem ali uma atividade local mesmo, né? E isso é uma reclamação da Mary e eu acho que é muito justa. Tu não achas também que a questão cultural também passa por falta de políticas públicas, de conscientização mesmo da população, com campanhas que realmente sejam efetivas, que não sejam coisas chatas, sejam coisas bem pontuais? Você não acha, por exemplo, que a questão da sustentabilidade não passa uma falta aí também de um engajamento na questão de comunicação para isso, para a população? Porque a população daqui a pouco não entende que aquele esgoto que ela está ali, que aquilo ali vai voltar para o rio, que vai contaminar, e que a água que ele vai beber, ele vai beber o esgoto. Não é que falta isso, talvez? Eu vejo exatamente assim também. Primeiro, cultura. Aqui em Salvador, a gente já foi um grande expoente do axé, mas a gente não vê hoje em dia. Inclusive, acho que está bem monopolizado entre funk e sertanejo. E isso também se dá porque a gente não dá oportunidade aos jovens, aos novos que estão vindo aí querendo fazer música boa.
Tem um pessoal aqui que me apoia bastante, que é o pessoal da Batalha Hip Hop. Tem um amigo meu, Ramon Ramos, que me ajuda bastante. Tipo, eu digo pra todo mundo, não existe Eric Justo sem Ramon Ramos. É um cara que me ajuda bastante, entrou no PDT junto comigo, e ele é fundador da Batalha do Dendê. Uma das, se não a maior batalha de rap do Nordeste. Batalha Olha de rima, no aí. caso. Então, o que acontece? Se a gente não olhar para esse pessoal que está produzindo uma cultura na periferia, se a gente não olhar o pessoal que também está querendo deixar essa chama viva da cultura erudita, que existe ainda bastante aqui em Salvador, exemplo da Beatriz Munique, que é uma grande amiga minha, um beijo para você, Beatriz, que ela é uma cantora erudita sensacional, cara. Mas ela não tem incentivo, porque aqui não tem incentivo à cultura, geralmente sempre as mesmas pessoas. Inclusive, essa separação que eu fiz, inclusive, vem até do Darcy Ribeiro, que ele fala que existe a cultura popular, a cultura da periferia, existe a cultura erudita. Mas a gente tem que dar um jeito de defender as duas, porque as duas fazem parte do ideário brasileiro, as duas fazem parte da identidade brasileira. Então, aqui em Salvador, eu até defendo um fundo especial para a cultura para financiar esses jovens talentos. Uma alteração no plano diretor de Salvador, inclusive. E indo para a sustentabilidade, eu acho que falta sim comunicação, porque a gente tem que mostrar à população que o consumo desenfreado e os problemas históricos que a gente tem que dar um jeito. Primeiro, esse consumo predatório, que a gente chama de capitalismo predatório na geografia, está fazendo com que a gente consuma demais esses recursos. E quando a gente vai alocar esses recursos, geralmente quem acumula são os ricos. E eles não estão nem aí com a sustentabilidade, cara. Eles não estão nem aí. Tenho certeza disso. Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre sustentabilidade, o pessoal raciocina de uma forma muito difusa. Porque é muito fácil a gente falar que a gente tem que demorar menos para tomar banho quando o agronegócio gasta mais de 40% das reservas de água doce do Brasil. E aqui trazendo para Salvador. Quando a gente tenta falar sobre sustentabilidade, a gente tem que falar sobre colheita de resíduo sólido, a gente tem que incentivar a reciclagem, a gente tem que incentivar também as cooperativas que fazem isso através de subsídios. Claro que não é simplesmente entregar dinheiro, a gente pode pensar em outras formas. Isenção fiscal, tem outras formas de subsídio, ver intermediações com o Banco do Nordeste, Banco do Brasil, enfim, a gente pode fazer isso. Não é muito difícil, cara. Para mim, difícil é você ficar deitado esperando as coisas mudarem. Para mim isso que é difícil. Inclusive, até fazer uma fala do Geraldo Vandré, uma música dele, que sabe faz na hora, não espera acontecer. Então o que acontece? Então o que acontece? A gente já estava tentando fazer isso, eu, Roniel, aqui do Ecotrabalhista, em contato com o pessoal de segurança do trabalho aqui do Senai, que eu fiz logística lá. E o pessoal estava tentando trazer essa pauta de sustentabilidade também, mas a gente não conseguiu por causa da pandemia. Mas depois da pandemia, a gente vai voltar 100% com esse projeto de tentar fazer um comitê de núcleos de base ligados, interligando todas essas cooperativas de reciclagem e pessoas que querem trabalhar em prol da sustentabilidade para justamente a gente construir um projeto e tentar levar para a prefeitura para a gente conseguir fazer com que a gente consiga ter responsabilidade social na questão sustentável, vamos dizer assim. E responsabilidade social, inclusive, está na NBR 16001. Eu acho importante, né, falar nessa questão dos núcleos de base, mas antes também eu quero mandar um abraço caloroso para o nosso querido Roniel, que é um batalhador, um presidente excelente, faz um belo trabalho no Ecotrabalhismo da Bahia. Olha, é um quadro também que eu gostaria de que ele viesse aqui no canal, está convocado, tá, Roniel? Vou dar uma chancezinha aqui pro Gordinho aqui, tá? Gente boa mesmo, de primeira grandeza. E essas pessoas que fazem o PDT, né? O partido pode não ser perfeito, e não é, porque não existe partido perfeito. Mas, todavia, entretanto, é um partido que tem o seu valor na sua honestidade, porque ser honesto também não é ser perfeito, né? Ser honesto é olhar para dentro e dizer, olha, temos essas áreas, mas nós queremos acertar. E vamos acertar mesmo, né? E eu queria que falasse um pouquinho, Eric, da importância dos núcleos de base. Aliás, uma das coisas sobre núcleos de base, né, um pedido, né, de uma normativa aí da Executiva Nacional do PDT, de que os candidatos sejam vinculados a núcleos de base,
a núcleos de base não, a movimentos de núcleos de base, de preferência, né, e que, porque é importante fazer a política de base, né, trazer as demandas, né, para dentro do partido, acho que é essa a função dos movimentos também, né? Sim, sim, com certeza. Pra você ter ideia, cara, antes de eu entrar no PDT, eu já tinha um núcleo de base, inclusive. Que, Olha inclusive, aí. eu filiei todo mundo e a gente transformou na direção da Zonal 3 aqui. A galera é show de bola aí, Igor, Liliane, Vinícius Barreto, que sempre tá Opa, comigo. A galera é saudação muito para a boa, cara. Vanessa. O pessoal tá dando show de bola aqui, cara. E aí o que acontece? Os núcleos de base são células fundamentais para a política, assim como as células das igrejas são importantes para você trazer novos convertidos. Eu aprendi isso com o próprio Manuel Dias, ele que me falou isso. Então o que acontece? Os núcleos de base são essas células para a gente conseguir trazer esse oxigênio de participação popular para dentro do partido. Porque eu acho muito fácil você falar que defende participação popular sem dar os instrumentos à população. E o núcleo de base casa muito bem com isso. É um instrumento de participação popular, onde as maiorias organizadas têm chance de ser ouvidas. Porque a política de base que é feita hoje em dia, quando existe participação popular, geralmente ouvem a sociedade civil, que geralmente são setores que são minorias organizadas, que já têm interesses próprios. E aí o que acontece? Os núcleos de base, a gente dá chance à população de ser ouvida. Para você ter ideia, Noé, nesse meio tempo, eu tenho 13 núcleos de base construídos com a galera aqui, e a gente já tem 4 em andamento, além da Zonal, que abriga quase todos eles. E aí o que acontece? Esses núcleos de base, a gente tenta fazer o seguinte, na minha visão, evidentemente, de uma pessoa que estuda geografia, os núcleos de base têm que se tornar uma alternativa de sociedade civil para a maioria desorganizada. Por quê? Se eles não forem ouvidos, a gente não vai conseguir levar a política pública para a ponta. Porque quem sofre mais os problemas da falta de política pública é o pessoal que vive na periferia. Um exemplo bem básico daqui no planejamento urbano de Salvador é previsto um mapeamento chamado ZEIS, que são Zonas Especiais de Interesse Social. Essas zonas são as preferenciais para a prefeitura alocar recursos. Só que na prática isso não acontece. E aí, a partir do momento que eu trago os núcleos de base para esse pessoal, para a população, a gente pode se organizar e pedir para a prefeitura, pedir não, exigir da prefeitura, porque eles não têm, porque eles não fazem isso por caridade, eles são obrigados a fazer isso, e simplesmente levar um projeto participativo e ver quais são as necessidades desses bairros para a gente conseguir construir políticas públicas. Pelo menos eu vejo por esse lado. Sem contar que os núcleos de base a gente pode trabalhar de duas formas, pelo menos eu trabalho dessa forma. Dividido por território, por bairro, rua, município ou até estado. Ou a gente pode dividir por pautas, por exemplo, mobilidade urbana ou educação. Ou a gente pode misturar, isso aí já depende muito do que você quer fazer. Mas o que importa é que a gente tem que trazer um produto, a gente tem que produzir um produto para a gente conseguir levar para o poder público e a gente conseguir atender essa demanda. Porque não adianta a gente também querer ficar brincando de criar núcleo de base para simplesmente ter número. Os núcleos de base também tem que ter qualidade. Porque a qualidade é o que importa. O que importa é a qualidade. E qualidade é essa que vai fazer o PDT se tornar um partido de massas novamente. Exatamente, exatamente. É o caminho natural, né? Os núcleos de base para a formação, né, política, para a formação de novos quadros, para tornar um partido de massas, né? E um partido de massas consciente, não um partido de massas com rebanho, com ídolos, né? Um partido de massa que a gente tem as nossas referências, Darcy, Getúlio, Brizola, Abdias, né? Bete Carvalho, são todas referências nossas, nós cultuamos eles, não no sentido de deusá-los, mas olha, nós temos a referência, mas sempre aquela coisa, né, que eu acho que é importante, consciência política, né? Eu acho que o trabalhismo é a via mais alternativa e mais direta para a construção de uma transformação do capitalismo, sem ser uma revolução, que eu acho que acontece, Eric, não sei não sei a tua opinião, mas tem gente que fala em revolução brasileira. Revolução brasileira, você está falando do Nildo Orix. Não estou nem falando do Nildo Orix em si, porque ainda o Nildo Orix ainda tem uma base fundamentada. Posso discordar com muitas coisas, mas enfim. O problema é que os caras querem fazer revolução no Brasil,
E entregaram para o Bolsonaro. Vai fazer evolução se tu entregou para o mais reacionário de todos. Porque nem é conservador, é reacionário. É reacionário. Então, assim, nós temos que rever os conceitos, assentar a coisa, fazer a terraplanagem e construir a base. E não é só, né, discurso, é ações. E os núcleos de base são as ações efetivas, né? E aí me parece, não sei se a gente já encaminhando o fim desse bate-papo, está muito bom, mas a gente, né, tem um tempo limitado, mas eu digo assim, a gente precisa, né, Eric, e é muito importante ressaltar que nessas eleições de 2020 nós temos que colocar representantes que defendam o PND. Eu estou batendo nessa tecla. Aqui na minha cidade, aqui estou apoiando o pré-candidato Juliano Marcelo, porque defende o PND. Aí em Salvador nós temos o Eric, nós temos a Mary Jane, nós temos vários quadros pelo Brasil afora, a Bárbara Panseri lá em São Paulo, a Silvani Costa lá no Amazonas, lá em Manaus, o Ian, né, também lá em Manaus. Olha, tem muita gente aí. E eles, quem defende o PND, se você votou no Ciro em 2018, vote quem defenda o PND, para que a gente possa tornar, inclusive, e o meu sonho é que o PND se torne um projeto de Estado. E só pode ser projeto de Estado através do parlamento. Assim, muito importante isso, que a gente dê essa mensagem para a comunidade, né? Do Brasil afora, não só nas nossas cidades, né? Eu concordo, cara. Inclusive, eu falei isso numa reunião da Fundação ano passado, de que um pré-candidato a vereador, a prefeito do PDT, tem que ter três coisas estruturadas em si. Primeiro, respeito por nossos líderes históricos, Vargas, Brizola, Darcy Ribeiro, reconhecer que eles construíram, que eles pavimentaram um caminho que a gente deve construir agora. Eles já deram um norte. A gente só tem que passar com asfalto tudo bonitinho, pá. A gente tem que seguir daqui para frente. O segundo, tem que entender o projeto nacional. Qual o projeto nacional? Começou lá com Vargas na Revolução de 30, veio com Jango, com as reformas de base, veio com Brizola e Darcy Ribeiro com os CIEPs, agora vem com Ciro, com o PND, que está atrelado ao trabalhismo do século XXI, e agora está vindo com a gente que vai carregar isso daqui para frente também. A gente que vai defender isso aqui na base. Porque uma coisa que eu falo pro pessoal, gente, é impossível Ciro visitar todas as ruas dos 5.570 municípios do Brasil. Quem tem que fazer isso é a gente. A gente que tem que fazer a militância. Claro que ele pode visitar os grandes centros urbanos, onde ele for convidado, beleza. Mas não dá para pedir para ele fazer isso em todo o Brasil. A gente tem que fazer a nossa parte. E aí o que acontece? A terceira, só para concluir, a terceira, sabe qual é? É conhecer a sua cidade. Porque não adianta simplesmente conhecer só o PND, ter votado em Ciro. Ela também tem que conhecer a cidade, porque não adianta simplesmente eleger um cara porque ele gosta do Ciro, gosta do PND e chegar aqui e fazer. Não tem um projeto difuso, falar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, falar que é PND, mas na verdade é a mesma coisa de sempre. A gente também tem que mudar a política das cidades. Inclusive, a gente deveria ter aproveitado o recall eleitoral de Ciro, vamos dizer assim, para a gente fomentar esse debate nas cidades. Que tipo de política para a cidade a gente quer para os nossos municípios. Inclusive, poderia ser uma situação até de reciprocidade. Levar o PMB para os municípios, e aí os municípios que tivessem boa representação, a gente juntava todo mundo, debatia, a gente pegava com o PMB mais robusto em 2022 ainda. Porque a gente ia representar do Iapoca ao Chuí. Justamente. Pelo menos essa é a minha visão. Ótimo, é isso mesmo. É isso mesmo. Essa é uma leitura, visão, olha, redonda. E eu vou dizer, Eric, que essa nossa conversa aqui, olha, vai servir para muito estudo, realmente qualificadíssimo no quadro, né? O ecotrabalhismo a nível nacional, né? Eu trabalhei junto com a nossa presidente nacional, Ivana Groff, nós conseguimos 50 pré-candidatos do Brasil. 50 pré-candidatos. Talvez seja muito pouco o número, mas a gente pensou sempre a questão da qualidade. Então, assim, nós temos um quadro fantástico de pré-candidatos, todos com história e tal, porque a gente pensa o seguinte, pré-candidato com qualidade, que vão ser candidatos a partir das convenções, né? Mas a gente tem que usar o termo pré-candidatos,
Então, assim, todos os pré-candidatos com qualidade. São quadros que a gente pode dizer, olha, esse tem fundamento do trabalhismo, não é aquela coisa eleitoreira, qualquer um que vota lá. Não, não, é gente que tem responsabilidade com a história desse partido e com a história desse país, com o povo brasileiro, que vai sofrer muito, infelizmente, nas mãos desse crápula chamado Jair Mentira Bolsonaro. Esse é o nome dele, né? Ele é Messias, né, Messias? É Jair Mentira Bolsonaro e não tem para ninguém, né? Nós aqui é assim, né, Eric? E eu quero te dizer assim, quero agradecer imensamente a tua participação aqui com a gente. Espero que esse material possa lhe servir na sua campanha e espero te ver em 2021 vereador em Salvador, junto com a Mary Jane, né, para formar uma bancada de valor, e quem sabe um dia vai em Salvador para dar um abraço em vocês, experimentar um acarajé, e eu levo o meu chimarrãozinho para aí, a gente troca, aí você não vai gostar que é amargo, aquela coisa toda, né? Mas a gente tá assim, isso é o Brasil, eu tenho muito carinho pelo povo baiano, um povo maravilhoso e muito acolhedor, e enfim, né? A Bahia de Todos os Santos, Salvador, a nossa primeira capital, né? Ah, cara, eu que tenho que agradecer a você, cara. Eu sou um grande fã do seu canal, eu te acompanho bastante. Você também é uma grande inspiração para mim, assim como outros camaradas que chegaram mais ou menos assim no nosso tempo. Eu gosto sempre de falar também de pessoas como Vina Guerreiro, o Pedro Joseph, que eu estou conhecendo Sim, agora lá em Recife, que é um grande quadro. Tem o Pedro 3 maravilhoso. lá em Vitória. Tem o Pablo Cabadas daqui de Lauro de Freitas, que é um cara que você tem que entrevistar também. Lauro de Freitas é um município vizinho daqui. O cara tá dando um show de bola também, cara. Inclusive, mandar um grande abraço pro meu camarada Pablo Claro, Cabadas também. É um cara que até tá me surpreendendo pela articulação política que ele tá fazendo em pouco tempo. Mas eu também espero que ele também consiga ter êxito, porque a gente também tem que aprimorar o PMD para os consórcios municipais também, mas isso já fica para outra pauta. Eu também isso. espero que você venha para o meu canal também, que eu estou tentando construir. Eu estou devendo isso desde 2018 pro pessoal, mas só estou conseguindo um pouquinho mais de tempo agora. E é isso aí, Ah, Noé. Eu também quero muito te visitar aí no Rio Grande do Sul, que é um estado que eu admiro bastante. É um estado berço do trabalhismo, do caxilismo. E eu também tô doido para que você venha aqui, cara. Opa, eu quero conhecer a Bahia e conhecer esse povo maravilhoso. O povo baiano é fantástico e, enfim. Obrigado, Eric. Obrigado a todos que nos assistiram ou que vão nos assistir. Gente, seja bem-vindo. Deixe o seu likezinho aqui. Compartilhe com os amigos, porque não é por mim, não, é pela qualidade do nosso entrevistado aqui, tá, gente? Compartilhe, bota nas suas redes sociais, né? Queira baixar para vocês, estudar, fique à vontade, o material é para vocês, esse trabalho aqui é de trabalhista para trabalhista, tá? Para quem votou no Ciro, aqui, ó, este é o quadro. Não, vamos mudar, tá, gente? Então, assim, ó, juízo e paz, o resto a gente corre atrás. E até a próxima edição aqui do nosso programa aqui. Obrigado, Eric. Beijo no coração, na Valeu! alma. Valeu, força trabalhistas! Pátria Livre